Olá, queridos amigos, bem-vindo para mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre o assunto o rico e o Lázaro, uma ilustração contada por Jesus aos seus contemporâneos, ok? Algumas seitas aniquilacionistas, como as Testemunhas de Jeová, os Adventistas do sétimo dia, afirmam que Jesus, o mestre dos mestres, sempre usou de assuntos comuns das pessoas para criar ilustrações, ajudando-as a entender melhor as coisas do reino de Deus. E isso é um fato, né? Mas quando se deparam com a parábola do rico e do Lázaro, mudam imediatamente de opinião. Nesse caso, afirmam que Jesus contou uma ilustração fictícia, com fatos inventados, que nada tinham a ver com um conceito comum na época. Mas por que eles fazem assim? Porque a parábola de Jesus dá a entender que quando pessoas boas e más morrem, suas almas, seus espíritos continuam existindo e podem ir para o Hades, ou Seol, que significa o lugar dos mortos no além. Mas os aniquilacionistas, como as Testemunhas de Jeová, eles não podem admitir que haja um espírito no homem que continua existindo após a sua morte física. Por isso, a ilustração do rico e do Lázaro é muito difícil deles engolirem. Vocês estão vendo aí na tela o historiador judeu Flávio Joséfo, e talvez você esteja se perguntando o que Flávio Joséfo tem a ver com essa história do rico e do Lázaro. Pois bem, nós vamos explicar para vocês daqui a pouquinho. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre Joséfo? Flávio Joséfo é um historiador judeu do primeiro século. Ele é muito importante, é importantíssimo esse historiador, porque nenhum outro deixou documentos, deixou escritos com assuntos históricos relacionados a esta época, no que diz respeito ao povo judeu. Ele é muito importante porque ele foi uma testemunha ocular da destruição de Jerusalém em 70 na Era Comum pelos romanos. Inclusive, as publicações do judeu Flávio Joséfo são muito utilizadas pela organização Torre de Vigia, quando recorrem a provas históricas com relação a esta época. E os escritos de Joséfo são amplamente aceitos pelas Testemunhas de Jeová, pelo corpo governante da Torre de Vigia. Ok? Mas nós iremos considerar um documento, um escrito de Flávio Joséfo aqui, que vai dar o que falar, que vai fazer você pensar um pouco sobre a parábola do rico e do Lázaro, ok? Muito bem, nós vamos ver a parábola do rico e do Lázaro, e daqui a pouquinho nós vamos voltar para fazer um comentário. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse:
Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bom, aí está Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 31. Jesus fala sobre as almas de um certo rico e de um mendigo chamado Lázaro, que ao morrer vão para os dois lugares diferentes do mundo dos mortos, designados pelos judeus como Seol e pelos gregos como Hades. Na parábola, Jesus ensina que o rico vai para o lado esquerdo, um lugar de escuridão e tormento, ao passo que Lázaro vai para o lado direito do Hades, ou o seio de Abraão, um lugar de luz e descanso. As testemunhas de Jeová, como são aniquilacionistas e não acreditam que quando alguém morre, a sua alma vai para um lugar de tormento ou para um lugar de descanso, rejeitam alguns detalhes literais dessa ilustração. Mas a verdade é que elas escondem que, nos dias de Jesus, os judeus acreditavam nisso. E quando as pessoas morriam, as suas almas iam para um lugar de tormento ou para o seio de Abraão. Os judeus acreditavam que no Hades havia dois locais separados por um abismo. Um dos lugares era o lugar de tormento. Para ali se dirigiam as almas dos injustos, eram levadas pelos anjos para serem atormentadas. E para o lado direito do Hades eram levados os justos. Esse lado era conhecido como o seio de Abraão, ou o paraíso. Jesus, quando contava suas ilustrações, ele usava conceitos comuns, coisas que as pessoas conheciam. E quando Jesus conta essa história, esta parábola do rico e do Lázaro, ele usa termos que são conhecidos pelos seus contemporâneos: seio de Abraão, Hades, lugar de tormento, abismo. São termos que nós encontramos nesta parábola, que eram bem conhecidos daquelas pessoas, tanto de judeus como de gregos. Eu quero mostrar para vocês aqui parte de um documento que se chama Discurso de Joséfo aos gregos com respeito ao Hades. Quando eu era ancião da Torre de Vigia, eu tinha ouvido falar de Flávio Joséfo, que foi esse historiador que viveu na época de Jesus e que havia deixado obras valiosas como o livro A História dos Judeus. E Joséfo, ele conhecia muito bem os conceitos judeus, conhecia os conceitos dos gregos, e em várias ocasiões ele fazia discursos, dissertava sobre isso. E este documento que eu tenho aqui na tela, ele fala exatamente sobre o conceito judeu dos dias de Jesus. Joséfo fala sobre isso. Ele mostra que os judeus acreditavam que ao morrer as almas eram levadas pelos anjos, quer ao lado esquerdo do Hades, quer ao lado direito. É algo que a Torre de Vigia esconde dos seus servos. Eles usam as obras de Joséfo, mas poderiam também citar esta aí. Eu vou ler aqui parte deste documento, tá, que eu traduzi aqui para vocês, e eu vou deixá-lo aqui no pé do vídeo para vocês baixarem e olharem depois com mais atenção, mas vocês podem também procurar o texto completo na internet, o que eu acho bem mais fácil, uma vez que esse documento, esta imagem que eu tenho aqui, não é bem legível. Em parte, o documento diz assim: quanto ao Hades, onde ficam detidas as almas dos justos e dos injustos, precisamos dizer algo. O Hades é um lugar que não foi acabado de modo regular, uma região subterrânea onde não brilha a luz deste mundo. Dessa circunstância, concluímos que o Hades está envolto em trevas perpétuas. Ali ficam as almas em custódia e seus guardiões são anjos, que distribuem castigos temporários de acordo com a conduta e as maneiras de cada uma. Há uma única entrada para essa região inferior e cremos estarem ali postados um arcanjo e sua hóstia angelical. Aqueles que atravessam essa entrada não se dirigem todos para o mesmo lugar. Os justos são guiados para o lado direito, onde têm habitado desde o começo do mundo, ajudados pelos anjos, entre cânticos, para uma região luminosa, e este lugar chamamos de seio de Abraão.
Quanto aos injustos, são arrastados à força para o lado esquerdo. Dali contemplam o lugar onde se acham os patriarcas e os justos. Assim, ainda que os justos sintam dó dos ímpios, não podem ser admitidos do lado esquerdo, e nem podem os injustos passar para o lado direito, mesmo que se tornem muito ousados. Este é discurso atinente ao Hades, onde ficam detidas as almas de todos os homens, até o tempo determinado por Deus, quando todos os homens ressuscitarem dentre os mortos. E isso não mediante a transmigração das almas de um corpo para o outro, pois cada qual ressuscitará em seu próprio corpo. Então, como vemos aqui, queridos amigos, quando Jesus ele conta a parábola do rico e do Lázaro, ele está, na verdade, falando sobre algo muito comum, segundo a crença dos judeus dos seus dias. Jesus, em nenhum momento, ele disse que este conceito era falso. Jesus não combateu esta doutrina, que era uma doutrina, um conceito comum entre os judeus daquela época. Jesus não combateu, não disse que era mentira, mas ele usou este entendimento para ensinar as pessoas que o ouviam, realçando assim detalhes muito importantes sobre o reino. Quando eu era testemunha de Jeová, havia um cântico, talvez você se lembre, se você é testemunha de Jeová, que dizia assim: não temais quem mata o corpo, sem a alma destruir. E eu me lembro que tinha uma irmã que, quando nós cantávamos esse cântico e passava esta parte da letra, ela fazia uma cara de espanto. Mas se você procurar este cântico em um cancioneiro mais recente das Testemunhas de Jeová, você não vai encontrar, porque esse cântico ele foi modificado, ele foi cancelado, porque quando as pessoas entoavam este cântico e passavam por esta parte da letra, elas ficavam com a pulga atrás da orelha, não é? Bom, então, para finalizar o assunto, a carta de Joséfo, a parábola de Jesus, mostra claramente que nos dias dos apóstolos, nos dias do Mestre, os judeus, os gregos, todos acreditavam em um lugar de tormento ou de descanso eterno no além, para onde iam as almas das pessoas que morreram. Os cristãos até hoje ensinam a mesma coisa. A maioria das religiões do mundo ensinam a mesma coisa. Os aniquilacionistas é que não acreditam. A liderança das Testemunhas de Jeová escondem um fato importantíssimo aos seus servos. Ok? Por isso que é bom você pesquisar. Acesse a internet, baixe publicações, leia bastante, abra sua mente para diversos conceitos. Ok? Não fique preso nesse mundinho de bitolagem da torre de vigia. Ok? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.